Então, gente, paramos aqui, né, em anulação e revogação, né, da extinção dos atos administrativos, né. Nós vimos aí o motivo da extinção, né, tanto da revogação quanto da anulação. Vimos também o que? A competência, né, tanto da revogação quanto da anulação. Quem tem a competência para quê? Para poder revogar, né, e na anulação. Os efeitos, né, ex nunc na revogação e ex tunc na anulação. E vamos partir agora, né, a extinção poderá ser feita, né, anulação e por revogação. Então a extinção ela pode ser feita tanto por anulação quanto por revogação. Então vamos aqui, ó. Ela pode ser feita por anulação, né? E pode ser feita também por revogação. Vamos apagar aqui e botar um amarelinho para ficar diferente. Então aqui a extinção. Então ambos são formas de extinção do ato. Tanto a anulação quanto a revogação são formas de extinção do ato. Então a extinção ela pode ser feita tanto por anulação quanto por revogação. Lembrando que a anulação ela tem efeito o quê? Ex tunc, né? Ela tem efeito retroativo. E a revogação ela tem efeito ex nunc, né? Daqui para frente. Então ambos são formas de extinção do ato. Revogação, a administração pode revogar. E na anulação, né? A anulação, tanto a administração quanto o Poder Judiciário pode anular. Atos extintos, né? Então tá aqui, atos extintos, ato vinculado e ato discricionário. O ato vinculado, ele não pode ser revogado. Ele está vinculado com a lei, ele não pode ser revogado. O ato discricionário, ele pode ser revogado. Então tá aqui, ele pode ser revogado. Quem pode ser revogado? O ato, perdão, besteira. O ato discricionário, ele pode ser o quê? Ele pode ser revogado. Já o ato vinculado, ele não pode ser revogado. Então vamos botar uma corzinha diferente aqui. O ato vinculado, ele não pode ser revogado, porque ele está vinculado à lei. Beleza? Os prazos. Está aqui, prazo para revogar. A revogação ela pode ser feita a qualquer tempo. Então está aqui, ó. A revogação ela pode ser feita a qualquer tempo, salvo se aquele ato virou direito adquirido. Então aqui, ó, salvo se aquele ato virou direito adquirido. Então a revogação ela pode ser feita a qualquer tempo, exceto se ele virou direito adquirido. Se virou direito adquirido, não pode ser revogado. Beleza? Vamos lá na parte da anulação. Anulação, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário pode ser anulado. Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário pode ser anulado. O ato vinculado, ele não pode ser revogado, porque ele está vinculado com a lei. O ato discricionário, ele pode ser revogado. Então o prazo, né, na anulação, o prazo para anular deve ser feito um prazo de 5 anos. Então, ó, prazo para anular, um prazo de 5 anos. Prazo o quê? Decadencial de 5 anos. Salvo o quê? Salvo se há má fé. Pode anular a qualquer tempo. Então, o prazo para anular é durante 5 anos. O prazo para decadencial da anulação é de 5 anos. Exceto se houver má fé. Se houver má fé, pode anular a qualquer tempo. Mesmo ato sendo da administração, não pode revogar qualquer ato. Então aqui, mesmo ato sendo da administração, ele não pode ser revogado qualquer ato. Então qualquer ato da administração não pode ser revogado. Aqui, ó, não podendo revogar qualquer ato, pois existe atos que não admite o quê? Não admite revogação. Existem atos que não admite revogação. Quais são esses atos que não admitem revogação? São os atos vinculados. Os atos vinculados não admitem vinculação. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O ato vinculado, ele não admite o quê? Revogação. A administração pode revogar seus atos, desde que esses atos sejam o quê? Discricionários. Desde que os atos sejam discricionários.
Logo, não poderá ser feita a revogação de ato vinculado. Não poderá ser feita a revogação de ato vinculado. Não pode ser feita a revogação de ato vinculado. Para revogar, a administração precisa ter a possibilidade de fazer o quê? Escolhas. Então, um ato discricionário é aquele ato que o administrador pode fazer escolhas. O ato vinculado não, ele está vinculado com a lei. Ele não pode fazer escolha, ele tem que fazer aquilo que está com a lei, acabou e ponto, ponto final. Então, só pode fazer isso no ato tipo o quê? Discricionário. Então, o ato discricionário ele pode ser revogado. O ato vinculado, ele não pode ser revogado. No ato anulado, tanto vinculado quanto discricionário pode ser anulado. E o prazo decadencial na anulação é de 5 anos, se houver má-fé a qualquer tempo. Na revogação, pode ser revogado a qualquer tempo, salvo se houver o quê? Direito adquirido. A revogação é a extinção de um ato válido. A revogação é a extinção de um ato válido. Então, vamos aqui. A revogação é a extinção de um ato válido. Porém, apesar de válido, ele não é o quê? Conveniente e oportuno. Então, apesar de válido, o ato não é conveniente e oportuno. Se a revogação é uma escolha, só podemos revogar os atos do tipo do quê? Discricionário. Então não podemos revogar o tipo vinculado. Ele pode seguir ou não com o ato. Então a revogação é a extinção de um ato válido. Beleza? Porém, apesar de válido, ele não é conveniente ou oportuno. Atos que não podem ser revogados. Então vamos aqui. Vamos a eles. Atos que não podem o quê? Ser revogados. O ato vinculado, né? Nós vimos que o ato vinculado, ele não pode ser revogado. Somente o ato que discricionário, beleza? Porque ele está vinculado com a lei. Por isso que ele não pode ser o quê? Revogado. O ato vinculado, ele só pode ser o quê? Anulado, beleza? Então, atos que geram direito adquiridos também não podem ser revogados, porque aquele camarada já adquiriu aquele direito. Por exemplo, licença-prêmio. Aí o prefeito vai, ele o quê? Ele revoga o direito à licença-prêmio dos servidores. Mas aqueles servidores que já conquistaram, virou direito adquirido. Então aquela licença-prêmio já adquirida pelo servidor, né? Ela tá lá, bonitinha, não pode mexer. Só pode mexer o quê? Daqui para frente. Porque ele é um ato o quê? Bate na nuca, ex nunc. Daqui para frente. Ele não é um ato ex tunc na testa. Ele não tem efeitos retroativos. Atos consumados e atos exauridos. Então o ato já foi consumado, já foi exaurido, então já passou. O cara já tirou a licença-prêmio. Ele não tem o quê? Como revogar aquele ato que o cara já tirou a licença-prêmio? Como é que ele vai revogar aquele ato? Então o ato já foi o quê? Exaurido, já foi consumado. Enunciativo. O ato enunciativo também não pode ser o quê? Revogado. Ato que integra procedimento. E o ato complexo, quando a revogação foi feita apenas a uma das partes, né? Então, ato complexo, quando a revogação foi feita apenas por uma das partes. No ato vinculado, não deixa o administrador fazer escolhas. Sim, o ato vinculado, ele não deixa o administrador fazer escolhas, somente o ato discricionário, que o administrador tem certa margem de liberdade para fazer escolha, né? Ou ele aplica uma multa, ou ele faz o quê? Interdito o estabelecimento, ou ele tem, ou dá uma advertência, ele tem uma margem de liberdade para fazer o quê? Para aplicar aquela sanção. A licença maternidade ou não para a mãe. Por quê? É um ato vinculado. Tem que dar, meu mano. Tem que acatar. É um ato vinculado. Então, não tem essa margem de escolha. É um ato vinculado com a lei. Não pode revogar um ato que gera direito adquirido. É aquele que se incorporou ao seu patrimônio. As férias é um ato discricionário. Beleza. Precisa da conveniência e oportunidade da administração. Mas quando vira direito adquirido, não pode ser revogado. A administração não pode escolher. Precisa conceder. Quando é que vira o direito adquirido? Passou um ano. Ele tem direito a férias. Não tirou. Por quê? Por conveniência e oportunidade de administração. Precisou do camarada. Vai ficar 2 anos. Tem que tirar.
Então, direito adquirido, porque ele já vai acumular férias. Não pode ser revogado. A administração não pode escolher, precisa conceder. Isso quer dizer que todo direito adquirido é do tipo do ato vinculado. Beleza? Então, o direito adquirido é ato vinculado. Então, o direito adquirido é ato vinculado. Show? Não pode ser revogado um ato consumado. Se o ato foi consumado, ele não tem como ser revogado. É aquele que já produziu todos os seus efeitos no mundo jurídico, né? O ato o quê? Já fez tudo o que tinha que fazer. O camarada tirou férias já. Viajou, terminou as férias dele e voltou a trabalhar. O cara vai lá, vou revogar o ato das suas férias. Mas vai revogar porque eu já tirei, já viajei, já voltei. Então não tem como fazer isso, beleza? É um ato consumado. Quando o servidor tira férias em janeiro, chega em março, o administrador quer revogar as férias. O ato já foi consumado, já foi exaurido. Não se revoga um ato enunciativo, pois ele não cria nada, ele opina. Ele diz algo, né? Então o ato enunciativo, ele o quê? Ele cria, né? Ele diz algo. Então certidão, né? Tá dizendo o quê? Que uma criança nasceu. Um atestado, atestado de óbito, atestado médico, um parecer jurídico e uma apostila, né? Que é para dizer que aquela pessoa, o quê? Ela separou, né? No direito civil. Então é um ato enunciativo. Ele não pode ser o quê? Revogado. Nasceu uma criança, foi dada uma certidão de nascimento, não tem como revogar a certidão de nascimento. Está dizendo que o fato ocorreu, que aquela criança nasceu. O chefe do servidor não pode negar, revogar um atestado médico dado por quê? Por um médico, por conveniência e oportunidade, pois foi algo que existiu. O camarada ficou doente, faltou o serviço, ele tem um atestado médico para dizer, ó, faltei porque estava assim, assim, assado. Então, não podemos também revogar um ato que integra um procedimento. É um processo, não tem como revogar uma parte do processo. Exemplo, o recurso, pois esta etapa faz parte do procedimento. Classificação dos atos quanto à formação. Classificação dos atos quanto à formação. Então tá aqui, né? A classificação dos atos quanto à formação. Temos o ato simples e os atos compostos também. Vamos ver aqui, nesse slide, os atos simples e os compostos. Atos simples é aquele que, para ser formado, ele precisa de uma única manifestação. Então aqui, ó, precisa de uma única manifestação de vontade. Quando uma única pessoa pratica um ato, este ato será um ato simples. Então precisa de uma única manifestação de vontade para ser um ato simples. Pode ter a manifestação de um único órgão. Manifestação de um único órgão. Dentro deste, trabalha 5 pessoas e se reúnem para fazer um ato. Uma manifestação de vontade. Este ato será um ato simples. Atos complexos, né? Este precisa de mais de uma vontade. Então, ó, precisa de mais de uma vontade, o ato complexo. Vontade A somada com a vontade B. Logo, essas vontades se unem para formar um único ato. Então, nós temos o que? A vontade de A com a vontade de B, com o que? Somada. Logo, estas vontades se unem para formar um único ato. Então, nós temos aqui a soma de vontades para formar um único ato. E nós temos um único ato com a conjugação de mais de uma vontade, daí se torna um ato complexo. Para indicar o ministro do STF, precisa de nomes. Indicar o ministro do STF, ele precisa de uma relação de nomes, feita pelo presidente e da autorização. Esta é feita pelo Senado. A autorização é feita pelo Senado. A relação, ou seja, nem o presidente e o Senado, ele vai colocar alguém no STF. Preciso de 2 juntos, ou seja,
tanto a vontade do presidente quanto a vontade do Senado para colocar alguém no STF. Então você vê que é um ato complexo. Por quê? Precisa da relação nominal, o presidente da relação nominal e a autorização do Senado para aquele camarada integrar o STF. Tá aqui, ó. Nem o presidente e o Senado colocam alguém no STF. Precisam os dois juntos, ou seja, vontade tanto do presidente somado com a vontade do Senado, pois não existe hierarquia entre as instituições. A nomeação de ministro do STF é tipo o quê? Um ato complexo. Também ato complexo o ato de aposentadoria. Aqui, ó. O ato de aposentadoria também é um ato complexo, pois somente a instituição que o servidor trabalha sozinha não aposenta o servidor, pois, aqui ó, somente a instituição que o servidor trabalha, ela sozinha, ela não aposenta o servidor, pois ela sozinha não aposenta o servidor. Quando duas secretarias se juntam para formar um ato, secretarias de Educação e da Saúde, para dar vacina nos alunos, né? Não há hierarquia entre as secretarias, logo teremos um ato complexo. Veja que temos órgãos distintos que se uniram para a formação de um único ato. Entre estes órgãos não há hierarquia. Temos aí um ato complexo. Atos compostos. No ato composto, temos dois atos, o principal e o secundário, né? O secundário e o acessório. O secundário, ele terá a função de ratificar, de aprovar, de homologar. Então tá aqui, ó. O secundário, este terá a função de ratificar, aprovar, de homologar. Quando o delegado faz um relatório e vai para a aprovação do secretário de Segurança Pública, temos aqui um ato o quê? Um ato complexo. Quando o delegado faz um relatório e vai para a aprovação do secretário de Segurança Pública, temos um ato complexo. Porque o delegado faz, envia para o seu superior porque fazer o quê? Ratificar, aprovar, homologar, beleza? Agora, a Secretaria de Educação produziu um ato sobre o relatório das escolas públicas, nota do IDEB, para a Prefeitura analisar e aprovar este ato feito pela Secretaria de Educação. Logo temos a hierarquia da Prefeitura com a Secretaria de Educação. Logo teremos o quê? Um ato composto. Nós temos a Secretaria de Saúde mais a Secretaria de Educação. Ambas, né, não tem hierarquia. Formaram o ato para dar vacina aos alunos nas escolas públicas. Não pode qualquer uma das secretarias sozinha vir e querer revogar este ato, pois o ato, para ser formado, precisou da soma da vontade das duas secretarias, né? E para ser revogado, precisa também da soma de vontade das duas. Por isso, o ato complexo, ele não pode ser revogado por apenas uma das partes. Então, o ato complexo, ele não pode ser revogado por apenas uma das partes, porque teve a soma de ambas partes, tanto da Secretaria da Saúde quanto da Secretaria de Educação. E as duas têm a mesma hierarquia. Logo, o ato complexo não pode ser revogado por apenas uma das partes. Então, tá aqui. Logo, o ato complexo não pode ser revogado por apenas uma das partes. Controle da administração pública, interno e externo. Então vamos lá, controle da administração pública. Ficou horroroso isso aqui. Controle da administração pública, interno ou externo. Interno, controle de legalidade ou de mérito. Controle de legalidade ou de mérito. Então, o controle da administração pública, nós temos o controle interno e o controle externo. O controle interno é o controle de legalidade ou de mérito. O controle é aquele exercido pela própria administração. Então, aqui, ó, o controle é aquele exercido pela própria administração, onde esta estará analisando
seus próprios atos, onde esta estará analisando seus próprios atos. E quando a administração analisa seus próprios atos, nesse controle ou fiscalização interna, pode ser tanto de legalidade ou de mérito. Então, o controle é aquele exercido pela própria administração. Onde está o quê? O controle interno. Onde estará analisando seus próprios atos. Quando a administração analisa seus próprios atos, nesse controle ou fiscalização interna, pode ser tanto quanto a legalidade quanto o mérito. A administração fez ato ilegal. Ela tem esse poder para revogar o seu próprio ato, estando ilegal ou de mérito. Controle de legalidade para verificar se o ato está sendo feito de acordo com a lei. Então, já o controle de mérito é aquele para ver se o ato válido, se ainda é conveniente e oportuno. Então, tá aqui. Controle de legalidade para verificar se o ato está sendo feito de acordo com a lei. E o controle de mérito para ver se aquele ato válido, se ainda é conveniente e oportuno. Se ele ainda é conveniente e oportuno, é o controle de mérito. Ou seja, o mérito analisa a conveniência e a oportunidade. No controle de mérito, o ato é válido, mas se verificar se o ato não é mais conveniente e oportuno, a administração pode revogar. Então, aqui, no controle de mérito, o ato é válido, mas se verificar se o ato não é mais conveniente e oportuno, a administração pode o quê? Pode revogar. A administração interna pode verificar se aquele ato é ou não conveniente ou oportuno. A administração interna, ela pode avaliar se aquele ato ele é o quê? Conveniente ou oportuno. No controle interno, a administração tanto vai poder anular seus atos ilegais e revogar os atos que não forem mais convenientes ou oportunos. Então aqui, no controle interno, a administração tanto vai poder anular os seus atos ilegais e revogar os atos que não forem mais convenientes ou oportunos. Então, no controle interno, a administração ela pode anular os seus atos ilegais ou revogar aqueles atos que não forem mais convenientes ou oportunos. Beleza? Logo, a administração está usando da autotutela. Logo, a administração estará usando o quê? Da autotutela, onde há a possibilidade da própria administração analisar os seus próprios atos. Então, a administração ela tem esse poder da autotutela para analisar os seus próprios atos. Em vez do camarada ingressar logo na justiça, ele faz um protocolo na prefeitura, e fala só, prefeitura, este ato aqui está ilegal. Você pode anular esse ato aí, por favor? Se ele não anular, você pode entrar na justiça. Beleza? Agora, revogar. Prefeitura, você tem que revogar esse ato aí. Não é mais conveniente ou oportuno. Aí, se ela não revogar, você pode entrar na justiça? Não, porque aquele ato de revogação, não sendo conveniente mais oportuno, cabe quem? Cabe o administrador. Beleza? A administração pode anular seus próprios atos. Então, aqui. A administração, ela pode anular seus próprios atos. Eivados de quê? De vícios de legalidade, Quando o quê? Eivados de vícios que os tornem ilegais. E vícios de legalidade. Tá lá um vício de legalidade. Fez um ato que não está de acordo com a lei. Ô administrador, você fez um ato aí que não está de acordo com a lei não, cara. Aí eles têm o quê? Eles têm autotutela para rever aquele ato e falar, não está de acordo com a lei. Vamos anular. Porque deles não se origina o quê? Direitos. Mas se ele bater o pé, não fazer nada, ficar inerte, você pode entrar na justiça. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos. Ainda tem mais isso. Tá lá. O administrador, a prefeitura, revogou aquele ato. Aí o servidor foi lá, prefeitura, você não pode revogar esse ato aí não.
Direito adquirido. Realmente, não pode. Aí, ela não quer desfazer aquele ato. Mandado de segurança. Respeitados os direitos adquiridos, ressalvado em todos os casos, apreciação judicial. Externo. Então, controle da administração do lado externo. Controle da administração pública do lado externo. Nós temos aqui a legalidade e o mérito. Vamos botar de verdinho, legalidade, e o mérito de azulzinho. Imaginemos um juiz analisando o ato praticado pelo administrador. É o Poder Judiciário anulando o quê? Analisando o ato do Poder Executivo do administrador. Veja que é de controle externo, porque é um controle externo. É aquele cara que está fora, do lado externo, analisando o quê? Outro ato de outro poder. Controle de legalidade. O juiz verifica se o ato está de acordo com a lei. Se for de maneira lícita ou ilícita, logo o judiciário vai anular este ato. Verifica que esta anulação pode ser tanto do controle interno quanto do controle externo. Então verifica que a anulação pode ser tanto do controle interno quanto do controle externo. A anulação pelo Poder Judiciário. O controle externo só pode ser em relação à legalidade dos atos. O controle externo só pode ser em relação à legalidade dos atos. Este controle externo não pode ser em relação ao mérito. O controle externo não pode ser em relação ao mérito. Porque se o judiciário se mete no mérito, na conveniência e na oportunidade do administrador, ele vai estar ferindo a separação dos poderes. Então, o judiciário ele não pode se meter no mérito, na conveniência e oportunidade, porque ele vai estar ferindo o quê? A apreciação dos poderes. Então, o ato é válido. Não cabe ao juiz se o administrador agiu de maneira conveniente e oportuna. O juiz vai analisar se o ato é inválido, se não respeita a lei. Então o ato é válido. Não cabe ao juiz se o administrador agiu de maneira conveniente ou oportuna. O juiz vai analisar se o ato é inválido, se não respeita a lei. A anulação pode ser fruto tanto do controle interno quanto do controle externo. Tanto interno quanto do externo. Já a revogação escolher não continuar mais com este ato só pode ser do controle interno. Se aquele ato for, escolher se meter no mérito, se ele é conveniente ou oportuno, somente na revogação. Então tem a pegadinha, de colocar lá. Então o juiz, ele não pode anular, ele não pode revogar nenhum ato. Pegadinha. O juiz não pode revogar nenhum ato? Sim ou não? Não. Ele pode revogar os seus próprios atos. Então tá aqui. O juiz, ele praticou um ato. Então, se ele não achar que é mais conveniente ou oportuno, ele pode revogar o seu próprio ato. Então, o juiz pode revogar atos, mas os deles mesmo. O juiz praticou um ato, mas achou que não é mais conveniente ou oportuno, ele mesmo pode revogar o seu ato. Os três poderes podem revogar os seus próprios atos, exercendo o controle interno. Os três poderes podem revogar os seus próprios atos, exercendo o controle interno. A administração tem prazo de 5 anos para anular o ato. Então tá aqui. A administração tem um prazo decadencial de 5 anos para anular o quê? O ato. A administração tem um prazo decadencial de 5 anos para anular o ato. Caso não faça em 5 anos, ocorrerá o quê? A decadência. Sendo este ato de boa-fé, caso o ato de má-fé, poderá anular a qualquer tempo. Caso o ato seja de má-fé, poderá ser anulado a qualquer tempo. Então lá, a administração praticou um ato. Ele pode ser anulado em 5 anos, sendo esse ato de boa-fé.
Se o ato for de má-fé, ele pode ser anulado a qualquer tempo. Convalidação sanatório, que este sanado o ato. Convalidação sanatória, o que está sanado o ato sanado, né? Convalidar é tornar válido. Então, convalidar é tornar o ato válido. Tem um ato com defeito. A administração pode consertar este defeito. Fazendo isto, ela estará convalidando o ato. Então temos aqui, ó. Temos um ato com defeito. A administração ela pode consertar esse defeito fazendo o quê? Fazendo a convalidação do ato, né? Consertando o ato, convalidando. Então, convalidar é tornar o ato válido, né? Se ele está com algum defeito, a administração pode consertar esse defeito. Fazendo isso, está convalidando o ato, tornando o ato válido. Logo, a administração, usando da autotutela, pode convalidar seus próprios atos. Então, quando é que o ato pode ser convalidado? Quando ele está com defeito. Se ele está com defeito, ele é um ato válido? Não, se ele está com defeito, ele não é um ato válido. Beleza? Então, logo a administração, usando da autotutela, do poder da autotutela, pode convalidar os seus próprios atos. Beleza? Porém, se o ato for da própria administração, nem sempre poderá convalidar o ato. Se o ato for da própria administração, nem sempre poderá ser convalidado o próprio ato. Por quê? Não é qualquer ato que vai admitir esta convalidação. Então, ó, se o ato for da própria administração, nem sempre poderá ser convalidado o ato. Porque não é qualquer ato que vai admitir esta convalidação. Só posso convalidar aquele ato que possui um defeito sanável. Só pode convalidar aquele que possui um defeito sanável. Algo que dê para corrigir. Se não dá para corrigir, não tem como fazer a convalidação. Temos um ato com defeito, mas ele pode se tornar um ato válido. Se ele está com defeito, ele é um ato inválido. Beleza? Para isso, precisa ser um ato sanável para poder ser convalidado, que é tornar um ato válido. Então, nós temos um ato com defeito, mas ele pode se tornar um ato válido. Se ele está com defeito, ele é um ato inválido. Para isso, ele precisa de um ato ser um ato sanável, para poder ser convalidado. Para poder fazer a convalidação, ele precisa ser um ato sanável, né? Que é tornar o ato válido. A convalidação torna o ato válido. Pois há tanto ato insanável, não tem conserto. Pois existe ato insanável que não há conserto. Logo, não pode ser convalidado. Existe ato insanável. É aquele que não tem conserto. Logo, não pode ser o quê? Não pode ser convalidado. Ato insanável. Ele não pode ser convalidado. Quando o ato é insanável, este ato é um ato o quê? É um ato nulo. Quando o ato é insanável, ele é um ato nulo. Se não tem como corrigir, ele é nulo. Beleza? Quando o sanável, ele é anulável. Então, ó, quando o ato é insanável, este ato é nulo. E quando é sanável, quando dá para consertar, ele é anulável, né? Nulidade relativa. Anulável é uma nulidade relativa. Então, quando ele é insanável, ele é nulo. Quando ele é sanável, ele é anulável. Ele pode ser consertado. É uma nulidade relativa. Temos requisitos para tornar o ato válido. Então, temos aqui os requisitos para tornar o ato válido. Requisitos para tornar o ato válido. Quais são os requisitos para tornar o ato válido? Competência, né? Finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Qualquer defeito na finalidade, no motivo e no objeto não tem conserto. Olha aí. Então vamos marcar aqui, ó. Qualquer defeito na finalidade, no motivo ou objeto, não tem conserto.
Logo, o ato é nulo e insanável. Não tem conserto, não tem como validar. Então, se ele tem um defeito na finalidade, no motivo e no objeto, ele é um ato nulo, ele é um ato insanável, ele não tem como ser convalidado. Se ele tem um defeito na finalidade, ele tem um defeito no motivo e ele tem um defeito no objeto, ele é um ato insanável, ele não pode ser convalidado, ele é um ato nulo, beleza? Na finalidade, no motivo e no objeto. Nós já estudamos, né, a finalidade, o motivo e o objeto, né? Nós já estudamos estes requisitos. Competência, confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembra lá? Só dá para convalidar, consertar o ato quando tiver defeito na competência e na forma. Então, só dá para convalidar, consertar o ato quando tiver defeito o quê? Na competência e na forma. Será um defeito sanável. Você somente vai convalidar com foco. Então, só vai convalidar, só dá para convalidar com foco na forma e na competência. Na forma e na competência. Na competência, aquele cara não foi competente para fazer aquele ato. O cara que é competente vai lá e faz o ato. Na forma escrita, vai lá e escreve o ato. Beleza? Em decisão na qual se evidencia não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Lei 9.784 de 99. Então, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, não pode acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, tanto aonde, na competência ou na forma, poderão ser convalidados pela própria administração. Se a forma for necessária para a validade do ato. Se a forma for necessária para a validade do ato. E a competência exclusiva para aquele ato. Então, olha aqui, ó. Quando é que há defeito na forma? Se ela é necessária para a validade do ato. E quando há defeito na competência, quando a competência for exclusiva para aquele ato. Vai lá outro carinha e faz lá o ato. Não, mas ela é exclusiva. Não poderemos convalidar este ato, ou seja, não podemos consertar este ato que está sendo praticado. Quando o quê? Quando é necessária para a validade do ato, a forma, e quando a competência for exclusiva, né? Então não podemos convalidar o ato. Não podemos consertar este ato que está sendo praticado. A convalidação, quando possível, deve ser feita, deve convalidar em prol do princípio da economia, né? E decisão vinculada a entendimento majoritário da doutrina. A convalidação, quando possível, ela deve ser feita, deve ser convalidada em prol do princípio da economia e decisão vinculada a entendimento majoritário da doutrina. Espécies de atos administrativos, né? Nós temos aí os atos enunciativos, negociais, os ordinatórios e os normativos. Os atos enunciativos, né? O CAPA, que é a certidão, a apostila, o parecer e o atestado. Os atos enunciativos, né? Nós temos aí a capa, né? Que é o quê? A certidão, a apostila, o parecer e o atestado. E os atos negociais, né? Os atos negociais você fala logo que é a panela, né? Panelinha, né? Os atos negociais você vê que é a panelinha do prefeito com aqueles carinhas, né? Que a panelinha você entendeu, né? É a panelinha, né? Então é a permissão, autorização, nomeação, exoneração, pedido, licença, admissão. Olha aí. Então você sabe que é a panela do administrador. Quem é a panelinha do administrador é um ato negocial. Permissão, autorização, nomeação, exoneração, pedido, licença e admissão. Panelinha, ato negocial. Ordinatórios. Ordinatórios, Caio pode. Então, ordinatórios, o Caio pode. Circulares, avisos, instruções, ordens de serviços, portarias, ofícios e despachos, né? São aqueles
atos, né, que a prefeitura faz ali, né, diariamente, né? Então, circulares, avisos, instruções, ordem de serviços, portarias, ofícios, despacho. São atos ordinatórios. E os normativos, rede em rede. Rede em rede. São os atos normativos rede em rede. É o regimento, o decreto, instrução normativa, resoluções e deliberações. Então tá aí, né, gente? Finalizamos os atos administrativos. Vamos pegar exercício, né? Exercício da CESP e da FGV para a gente carimbar essa matéria aí, aniquilar ela para você fazer qualquer questão de boa aí. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Fica ligado aí que nós vamos ao exercício. E até a próxima aula.